Boa noite. Empresas brasileiras poderão vir a instalar-se em São Tomé e Príncipe. O otimismo é do Ministro do Comércio, Indústria e Turismo, Demóstenes Pires dos Santos, que participou no 7º Encontro de Negócios de Língua Portuguesa que decorreu no Brasil. No 7º Encontro de Negócios de Língua Portuguesa, o Ministro do Comércio, Indústria e Turismo falou das oportunidades de negócios em São Tomé e Príncipe e destacou alguns projetos estruturantes para o arquipélago. Levamos o projeto do Porto de Água Profunda e o Aeroporto Internacional, o turismo e o lazer, o saneamento do meio, a energia, a água, dentre outros. Oportunidades que despertaram a atenção das entidades públicas e privadas presentes no encontro de Belo Horizonte. A Proex, que apresentou-nos um leque de projetos que eles financiam no âmbito do comércio e no âmbito de prestação de serviço. Nós vimos que da lista quase todos os projetos correspondem às nossas necessidades. Nós vimos a questão do Porto, que é uma possibilidade de ser financiado. Vimos a questão dos transportes marítimos e aéreo. E, tivemos uma conversa aprofundada sobre os critérios para conseguirmos essa linha de financiamento. Portanto, certamente o que falta é sentarmos novamente e discutirmos os moldes que São Tomé e Príncipe pode depois obter esses financiamentos. As sementes foram lançadas e o governante acredita na sua germinação e produção. Germinação, nós entendemos que é a movimentação de algumas empresas brasileiras para São Tomé e Príncipe e os bons frutos, claro, a instalação delas e o desenvolvimento de atividades econômicas que gerem depois rendimento, emprego e depois o país cresça com essa movimentação toda. Demóstenes Pires dos Santos sublinhou, no entanto, a necessidade de se melhorar o Código de Investimento como forma de tornar o país mais atrativo aos investimentos externos. 2 dos 5 projetos turísticos do Grupo HBD na Ilha do Príncipe estão concluídos e devem ser implementados a partir do próximo ano. Trata-se das construções hoteleiras nas praias Macaco e Sundi, cujo estudo de impacto ambiental foi apresentado esta sexta-feira. A conclusão é do estudo de impacto ambiental realizado por empresa portuguesa Matos Fonseca e Associados, especializada na área, cujos resultados foram apresentados hoje no Hotel Malilote. O produto de vários meses de trabalho diz que tanto a construção das unidades hoteleiras nas praias Sundi e Macaco, bem como a construção de uma estrada que liga algumas zonas turísticas da Ilha do Príncipe, não trazem consequências gravosas para o ambiente na região autónoma. Portanto, são projetos que se tentam adaptar ao meio em questão e não projetos que tentem que o meio se adapte a eles. Portanto, de maneira a que se tenha o mínimo impacto negativo e o máximo de impactos positivos. Portanto, globalmente, e os resultados dos estudos e nas conclusões dos estudos é que os impactos globalmente são positivos, apesar de existirem impactos negativos. Esses nós propomos um apertado controlo e uma apertada monitorização e um seguimento ambiental, de maneira a que sejam uma série de medidas de minimização, de maneira a que com a sua implementação se diminua essas questões mais negativas associadas a estes projetos. Agora, com o resultado deste estudo ambiental, os 2 primeiros projetos turísticos de raiz do Grupo HBD na Ilha do Príncipe, incluindo uma estrada, vão ser agora submetidos às autoridades competentes para aprovação. Caso for autorizado, os mesmos começarão a ser implementados a partir do primeiro trimestre do próximo ano. O que nós nos pretendemos fazer é um resort na Praia Macaco, um resort de 54 chaves, portanto não utilizando a total capacidade que a área permite, muito pelo contrário, reduzindo ao local e integrando a floresta, com uma possível expansão futura para a praia adjacente, que é a Praia Boi. E na Praia Sundi temos um projeto que estamos a apresentar hoje, pela primeira vez, que é o da própria praia, que é concebido com base em tendas de luxo,
ou seja, que implicam uma pouca intrusão no meio ambiente, não exigem estruturas muito profundas, são 15 chaves. Será algo que nós acreditamos que estará aberto no primeiro trimestre de 2015. Para além do complexo turístico do Ilhéu Bombom, a previsão do grupo HBD é construir 5 novas unidades turísticas na Ilha do Príncipe. O grupo prevê investir na região autónoma 70 milhões de euros nos próximos 15 anos. As atenções do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e do Governo estarão concentradas durante os próximos 3 meses na coordenação das ajudas internacionais para melhor garantir a sua correta aplicação. Uma decisão que resulta do encontro que a Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades manteve com a representação do PNUD. A Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidade, Natália Umbelina, encontrou-se ontem com representantes do PNUD. Trata-se de um encontro em que os parceiros analisam detalhadamente o programa de ação trimestral. Basicamente é um dos nossos encontros de rotina, onde passamos a revista do programa de ações cada 3 meses, em que a cooperação entre o PNUD e o Governo da República de São Tomé e Príncipe. Para os próximos 3 meses, as atenções estarão viradas para a coordenação da ajuda internacional, com o objetivo de garantir uma correta distribuição deste recurso. Pensamos que há um trabalho grande em relação à coordenação da ajuda internacional e, dentro desse contexto, o Ministério irá trabalhar com as outras instituições de Estado no sentido de criarmos condições de que a eficácia da ajuda internacional e multilateral ao país seja bem conduzida. O encontro decorreu no Ministério dos Negócios Estrangeiros e contou com a presença de alguns embaixadores. Leonel Pinheiro foi empossado esta tarde como novo membro do Conselho Superior de Magistrados Judiciais. Pinheiro representa no órgão os juízes do Tribunal de Primeira Instância. Os juízes do Tribunal de Primeira Instância elegeram Leonel de Jesus Pinheiro como seu representante no Conselho Superior dos Magistrados Judiciais. Para o recém-empossado, trata-se de um grande desafio. Realmente é um desafio. Isto significa uma maior responsabilização, significa, digamos, que, portanto, devo primar mais vou tudo fazer no sentido de imprimir toda a lealdade, todo o profissionalismo, porque é uma missão de veras, de tamanha responsabilidade, e, portanto, vou com o sentido de promover tudo quanto tem a ver com a defesa da classe de magistrados. Portanto, como deve imaginar, portanto, eu sou representante a partir de hoje dos magistrados judiciais no Conselho Superior da Magistratura Judicial e, portanto, vou tudo fazer no sentido de melhorar, conforme disse ontem, antes de ontem, o venerando conselheiro que ganhou as eleições, que não se trata de sermos melhor que os outros, mas sim, à medida que a gente vai promovendo para, portanto, determinada função, vamos tentar sempre fazer o melhor. Para o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, trata-se de um reconhecimento da virtude do magistrado. Que os juízes da primeira instância encontrou efetivamente um homem virtuoso. Um homem com capacidade, com característica e com trajetória de Vossa Excelência para ocupar essa função no Conselho Superior Judiciário, que é um órgão reitor que conduz a vida da magistratura e dos funcionários de uma forma geral. Vamos dizer que estaremos na disposição de continuar a dar os nossos esforços para o engrandecimento dos nossos tribunais, para o engrandecimento da nossa justiça. O Conselho Superior dos Magistrados Judiciais é composto por 5 membros, sendo um representante da Presidência da República, um representante da Assembleia Nacional, um dos juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, um dos juízes de Direito do Tribunal de Primeira Instância e um representante dos funcionários.
Criatividade, a geração futura foi o tema de um seminário organizado hoje pelo Serviço Nacional de Propriedade Intelectual. O evento, que decorreu no Palácio dos Congressos, insere-se na celebração do Dia Mundial da Propriedade Intelectual, que hoje se assinala. Hoje é o Dia Mundial da Propriedade Intelectual. 26 de abril é marcado pelos países membros da Organização Mundial de Propriedade Industrial para refletir sobre o seu papel na sociedade. Propriedade intelectual, como sabe, o mundo está em constante evolução. Há sempre novas descobertas, nova inovação de quase tudo. E a propriedade intelectual faz o registro dessas atividades e põe à disposição do mundo. Isso é como uma maneira de preparar o desenvolvimento do mundo. Hoje em dia, para se fazer uma indústria, nós podemos correr a base das patentes e vai-se conhecer qual é a última geração, o que está a fazer neste momento, nessa altura. Portanto, isso ajuda porque, em vez de estarmos a fazer coisas que já estão passadas, já estão ultrapassadas, nós conseguimos estar sempre na atualidade no que concerne a descobertas em mundo inteiro. Um seminário para refletir sobre o papel da propriedade industrial no desenvolvimento industrial e econômico do mundo. Esse seminário é para nós refletirmos sobre o papel da propriedade intelectual no mundo, quer no mundo das patentes, como no mundo das músicas. São coisas que, cada dia que passa, estão a inovar, há novas perspectivas, e hoje é um dia para refletirmos sobre como é que todos esses conhecimentos, todas essas inovações refletem na nossa vida, no nosso dia a dia. A questão de alargamento de informações sobre o registro de marcas e patentes a diversos sectores nacionais é prioridade do sector nacional da propriedade industrial. A propriedade industrial é a área de propriedade intelectual que protege as marcas, patentes, desenhos, todas essas modalidades. Ele tem o direito exclusivo sobre a sua marca. Ele protegeu a sua marca, ninguém mais pode usar essa marca, mas isso somente aqui em São Tomé e Príncipe, porque para proteger em outros países, ele precisa pedir essa proteção via Protocolo de Madrid. Um primeiro seminário da SENAP no âmbito do Dia Mundial da Propriedade Intelectual. Terminou o ciclo de danças com crianças organizado pelo Centro Cultural Português, em colaboração com a Embaixada de Portugal. O objetivo é desenvolver as capacidades das crianças através da dança e exercícios mentais. O espetáculo tinha como título Uma Bailarina em São Tomé e Príncipe, uma mistura de dança, exercício mental e psicológico para desenvolver as capacidades das crianças. E o espetáculo é sobre o corpo, sobre o corpo geral de uma bailarina e fala sobre, para as crianças, fala sobre isso. E é importante para as crianças? Eu acho que sim, eu considero que sim, porque é importante nós sabermos o nosso corpo, conhecermos o nosso corpo, porque muitas vezes estamos muito distantes e conhecê-lo fisicamente também, com os músculos, com os ossos, com tudo. Já foi realizado em outros locais sob a orientação da coreógrafa portuguesa Isabel Costa, com mais de 30 crianças. Este é o último espetáculo para fechar no Centro Cultural Português, a instituição que organizou em parceria com a Embaixada de Portugal. Eu gostei muito do espetáculo. Acho que é um espetáculo que traz uma novidade aqui ao nosso Centro Cultural Português, que é a dança, não é? Nós tivemos aqui uma bailarina, como viram, fez um espetáculo de dança, mas sobretudo o objetivo, eu penso, ela dir-vos-á melhor que eu, é ligar a dança e os movimentos às crianças para que elas possam saber o que é que significa ser graciosa e ao mesmo tempo falar de coisas da vida, como ela aqui fez. Portanto, acho que foi um espetáculo interessante e eu, pelo menos, gostei muito. Uma nova modalidade que o Centro Cultural Português pretende desenvolver em São Tomé junto às crianças. Os campeonatos nacionais da primeira e segunda divisões em futebol prosseguem este fim de semana com jogos pontuáveis para a terceira jornada. O Vitória do Reboque e o Caixão Grande no campo do Reboque e o Desportivo Correia e o 6 de setembro são os jogos do primeiro e do segundo escalões considerados de prato quente da jornada no domingo.
Pode ser considerado o jogo grande da jornada, a partida que vai colocar no domingo frente a frente as equipas do Vitória do Riboque e do Caixão Grande no campo do Riboque. Mas para já vamos aos jogos agendados para sábado, todos com início às 15 horas. O Aliança Nacional, que vem de uma derrota na jornada anterior, recebe no seu campo em Pantufa o Cruz Vermelho de Almeirim, que ainda não pontuou. No campo de Santo Amaro, o Ocul de Rei, que ainda sem qualquer ponto defronta um dos líderes do campeonato, o Sporting da Pereira Cruz, enquanto no campo de Guadalupe, a equipa local mede forças com a UDSCAI, que não está a começar mal a época. Para domingo, o grande jogo, o Riboque recebe no seu campo o Caixão Grande, que arrancou este campeonato na máxima força e que está a liderar a prova. A Udra de Angulares também com um bom início do campeonato defronta o Juba de Diogo Simão numa partida com início às 14 horas e 45 minutos. A bola também vai girar nos diferentes campos e a contar para a segunda divisão. Para o cartaz de sábado, Santana, ainda sem o sabor de derrota, recebe no seu campo às 14h45 o Ribeira Peixe, com um mau início do campeonato. Também no seu reduto em Monte Café, o Agrosport mede forças com o Bombom, enquanto o Sporting de Santo Tomé tem a tarefa difícil de defrontar um dos líderes do segundo escalão, o Trindade Futebol Clube, no campo do Riboque. No domingo, o prato quente da terceira jornada do Nacional da segunda divisão vai para o jogo que vai colocar frente a frente os dois líderes, o Desportivo Correia e o 6 de setembro no campo da Correia. E para fechar, a Amadora de Agostinho Neto recebe o Neves no campo de Guadalupe, ambas equipas com 3 pontos. E assim vai ser a terceira jornada do Campeonato Nacional da Primeira e Segunda Divisões. Desta forma, concluímos esta edição informativa em nome de toda a equipa. Boa noite e bom fim de semana.